Um alerta. E é grave. Isso é muito importante. Você acreditando ou não, entenda o que está acontecendo no mundo e saiba que o plano é que haja mortes. Muitas mortes. Os manipuladores do mundo, os chamados poderosos, sempre te manipularam. Sempre manipularam a grande população. Primeiro, mantendo a população na ignorância, oferecendo a limitação do saber, o que em nosso país sempre foi uma prática por toda a história. Um país riquíssimo como o Brasil seria bem cedo uma potência mundial perigosa para os poderosos do mundo. Assim, nos mantiveram até hoje como colônia exploratória, como se vê países como França, Inglaterra, China e até a Noruega nos explorando e ao mesmo tempo promovendo o discurso da preservação da Amazônia. E o povo brasileiro, emburrecido com a visão míope da realidade, não consegue enxergar os fatos que estão por trás desse falso discurso. É sempre mais fácil enganar um povo do que convencer que estão sendo enganados. Mark Twain. E aí vem a verdade na citação bíblica de que o meu povo padece por falta de conhecimento. E toma-lhe crises, desde guerras forjadas a crises meticulosamente arquitetadas. Foi na Segunda Guerra que muitas empresas se agigantaram com a transformação de suas estruturas em fábricas de armamentos. Dentre elas a americana IBM e a italiana Ferrari e muitas outras. Enquanto pessoas morriam nos campos de batalha, as famílias do poder continuavam enchendo seus cofres. A corrupção, as catástrofes e as guerras sempre foram portas escancaradas para o enriquecimento. As mortes geradas são apenas consequências necessárias, nada mais que isso na visão dos poderosos. E por falar em poder, alguém escreveu há 30 anos atrás e justificou o porquê Brasil e China seriam os maiores países do mundo. Ninguém acreditou. Faz tempo que a China já ocupa essa posição, e no caso do Brasil, por toda a destruição política, ao invés de também despontar como gigante, estamos sendo dominados por este monstro asiático. Silenciosamente estão comprando tudo por aqui e no continente africano. Atualmente existem mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E você sabe quem são os 2 maiores povos do mundo? São 1,5 bilhão de chineses. Já os muçulmanos espalhados pelo mundo se estima estar chegando a 2 bilhões. Ou seja, mais de 40% da população está entre esses 2 povos. Detalhe fundamental é saber que ambos os povos não creem em Jesus Cristo. Isso tem uma enorme relevância bíblica. Noutra questão prática, esses 8 bilhões de pessoas precisam de energia para se manterem vivas. Energia propriamente dita, energia alimentar, energia respiratória, ou seja, o nosso mais puro oxigênio, etc. Então, o que se percebe é que o mundo caminha para o seu colapso. No entendimento desses poderosos, estamos próximos do dia em que a Terra não mais conseguirá produzir alimentos suficientes. Os mares, com a poluição das navegações e os despejos de esgoto por emissários submarinos, caminham para um grau preocupante. A geração de detritos e os imensos aterros sanitários tendem a triplicar rapidamente com a ascensão financeira e aumento de consumo da população mundial. E como contornar isso tudo? Qual é a mudança de rota para salvar o planeta? Você está certo se está preocupado com essa sobrecarga planetária, mas está errado se pensa que a solução que está sendo desenhada te favorece. Não se iluda. Em qualquer conta matemática de grandeza negativa, a redução sempre foi a única saída. O que você faz na sua economia familiar quando a renda não paga todas as suas despesas? Você corta despesas, caso contrário, lhe sobrevirá sem dúvida a falência. A matemática é uma ciência exata, todos sabem disso. O mesmo terá que ser adotado no caso do planeta. E como seria reduzir a despesa do mundo? Primeiro, exercer o controle da população. Mas entenda, estamos falando de controle da população mundial. Pasmem. E como fazer essa maluquice? Pois é, não é algo tão maluco assim. E já está acontecendo. O imperador Júlio César já dizia: dividir para conquistar. Porém, neste momento, a direção é unir para controlar. Essa união mundial só acontecerá no momento em que a humanidade for ameaçada. Ameaçada por quem? Recentemente foi lançado um teste sobre a população mundial.
onde se tentou um controle. Disso todos se lembram, chegando à imposição ridícula do uso de máscara respiratória, mas que na hora da alimentação em locais públicos poderia ser deixada de lado. E a população, em sua maioria, se submeteu a essa situação com enorme concordância. Pasmem. Interessante foi saber que na Suíça, país sede da Organização Mundial de Saúde, não foi algo exigido que prosperou, e nem por isso a mortalidade foi tida como recorde, muito pelo contrário. Será que somos tão burros assim? O que será tentado agora é uma simulação de ataques extraterrestres, o que já está em prática. O intuito é de unir a raça humana contra supostamente seres de outros planetas, e aí se constituir um governo global para a defesa da Terra. Com isso, e com a população desprevenida da realidade, agindo como vaca de presépio, esse governo vai procurar se impor sobre as nações. Muitos serão impedidos de trabalhar e então passarão a receber uma mesada desse governo mundial, momento ao qual haverá uma moeda única no planeta. No que se estabelece a moeda única, você estará preso ao sistema. O seu cadastro mundial que lhe dará direito a tal mesada é o mesmo que irá monitorar toda a sua vida e lhe roubar toda a sua liberdade. Aí entra o chip eletrônico do cadastro para receber, e este vai te manter sob uma localização monitorada 24 horas e, inclusive, controlar o seu consumo de alimentos. Como me localizar? Simples, satélites. E o planeta já está repleto deles. Já ouviu falar da internet por satélite da Starlink? Pois é. E ao contrário da internet que usamos, esta não depende de energia elétrica. Mas se você estiver impedido de trabalhar, quem fará o seu trabalho? Robôs. Na grande massa operária, robôs. E isso não é nada novo. A indústria automobilística, dentre outras, já os utilizam há décadas. Robôs não consomem nada além de energia. Isso fica muito barato para a humanidade. Eles já estão sendo produzidos em massa. Dançam, cantam, servem coisas, executam tarefas e até conversam. Percebe como as coisas se encaixam? Não se esqueça que o tal chip também se encaixa na profecia bíblica da marca da besta, sem a qual você não poderá comprar ou vender. De posse do poder da moeda mundial, do controle de localização da população, do controle de consumo alimentar, do controle da sua renda, esse governo mundial irá te manipular facilmente. Mas o pior vem depois. Tendo os robôs para substituir os serviços subalternos, os básicos domésticos, os da produção industrial e da segurança pública e militar, tudo sob o controle de uns poucos poderosos e também mantendo uma terça parte útil da população, restará o passo derradeiro de eliminar 2/3 da população que se tornou inútil e que apenas consome através da mesada mundial. Esse massacre virá em diversas formas, inclusive a de apenas controlar até que haja o fim dessa vida. Uma crise certa de acontecer é a crise de energia elétrica, sem a qual o caos será gerado, não havendo como operar pagamentos e recebimentos, já que a única condição será a moeda virtual. Sem energia, não há abastecimento de combustível, não há deslocamento, não há refrigeração, portanto não há diversos tipos de alimentos, não há estrutura hospitalar, etc. Não haverá internet e carregamento de celular. Você terá a sua comunicação zerada. A fome e a consequência natural da sobrevivência chegará. Pois é, em uma semana sem energia, o colapso da humanidade será evidente. Então estaremos no mundo selvagem da humanidade. Pense, menos 2/3 da população significa menos 2/3 de qualquer tipo de consumo. Logo, igualmente, menos 2/3 de produção industrial e também menos 2/3 de poluição, etc. Uma única moeda e um controle de tudo o que compra e consome, tendo o controle por inteligência artificial, te levará a uma vida sem direitos da própria vontade. E novamente nos deparamos com a Bíblia, na qual ela afirma para que não aceite a marca da besta. Aquele que aceitar já estará condenado, e quem não aceitar será morto, porém morte em Jesus Cristo. Também aqueles que são a Igreja de Cristo, ou seja, aqueles que verdadeiramente receberam Jesus Cristo como o seu Salvador, estarão em paz.
porque também é bíblico o arrebatamento da Igreja de Cristo. Noé, enquanto construía a arca, era desdenhado e ridicularizado. Essa história todos já conhecem. Os sinais da Bíblia vão além. Como está dito que dessa geração não passará? De qual geração é essa referência? Ora, é uma referência ao povo hebreu. E quando foi estabelecido a nação desse povo? Sim, exatamente. No final da metade do século passado, 1948, com a nação de Israel. Quantos anos vem a ser uma geração na citação bíblica? O cenário se encaminha para a guerra que já está aí, para a falsa paz que está por vir, para a construção do terceiro templo, e por aí vai. Tudo isso está acontecendo, e é bíblico, e o que virá a seguir também está lá, escrito desde sempre. Quer saber? Leia você mesmo e descubra. Descubra para o seu próprio bem e de sua família. E o que fazer? Primeiramente, ter uma firme comunhão com o Senhor Jesus. Segundo, ser prudente e zeloso com a sua família e ter bons planejamentos. No mais, é viver normalmente confiante naquele que te garante a salvação. Ore, vigie, firme a sua fé, porque depois dessas coisas, Jesus virá para os seus. Essa verdade também está em Mateus 24, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus seja louvado. Bom dia, bom domingo. Jesus te ama.